Bom, nós vamos, nessa noite, nós vamos continuar a nossa série de mensagens sobre santificação. E hoje eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. De vez em quando essa caixa está falhando, né, gente? Mas é assim mesmo. Filipenses 1, 6. Quem achou diz amém. Aleluia. Nós vamos fazer a leitura e na sequência oramos e depois retomamos para meditar juntos. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Querido Espírito Santo, fala com a gente nessa noite. Fala aos nossos corações. Nos faz entender o processo que o Senhor tem para a gente. Nos faz entender, Espírito Santo, que o Senhor tem um plano para nós. E que nós possamos nos submeter. Que nós possamos caminhar com o Senhor por esse plano, por essa vontade perfeita, boa e agradável. E que nós nos deixemos trabalhar e tratar pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero meditar nessa noite com vocês sobre uma santificação completa. E a gente vai discorrer sobre esse assunto. Eu comecei com Filipenses 1,6 porque quando Paulo está orando pelos filipenses, esse aqui é uma oração que ele está fazendo pelos filipenses. Nesse momento ele diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar. Ele nos dá um indício de que nós estamos em processo, em construção. E é esse processo no qual Deus nos coloca e que Ele mesmo se compromete em concluir é exatamente o processo de santificação. É exatamente esse processo de transformar o nosso interior, de limpar o que precisa ser limpado, de limpar os resquícios, os resíduos que nós trazemos da nossa vida pregressa. Nós vamos já falar um pouquinho disso. De fazer um processo de substituição de tudo aquilo que era do mundo para aquilo que vem dele. E é nesse processo que nós estamos, a maioria de nós, ou se não todos nós. A obra inicial que Jesus fez foi aquela de ir à cruz, nos salvar. E quando nós então aceitamos, nós entramos em um novo processo, porque entendemos que a salvação, ela não é um fim em si mesma, ela é uma porta de entrada. Nós entramos, a palavra de Deus nos diz que existe uma porta estreita e existe um caminho apertado. Significa dizer que então depois dessa porta ainda existe um caminho para se percorrer. A porta é a salvação, a santificação é esse caminho. Como eu falei na semana passada, a salvação é uma obra completamente de Deus e do Espírito Santo. Não há nada que possamos fazer para ser salvos. Não tem a ver com o nosso desempenho, não tem a ver com o nosso serviço, não tem a ver com a nossa capacidade, nem com a nossa força. Nada a ver com isso. E uma das evidências de que nós estamos salvos é nós nos submetermos a esse processo que Deus está disposto a completar em nós. Agora, qual é o grande problema? E por isso que eu estou trazendo, um dos motivos pelos quais eu estou trazendo essa reflexão nessa noite, é que nós entregamos as nossas vidas a Jesus e nós não continuamos sendo transformados. Nós não damos prosseguimento e começamos então a adaptar uma vida, a fazer remendos na nossa vida. Quando Jesus falou sobre odre novo e sobre roupa nova, ele disse, alguém chegou com ele e disse assim, olha, questionando ele por que os discípulos não jejuavam, por que os discípulos eles não consagravam como os outros discípulos dos outros mestres. E aí Jesus vai explicar que enquanto o noivo estava presente, mas aí dá uma explicação: ninguém põe remendo de roupa nova em roupa velha, ninguém remenda a roupa nova, roupa velha com pedaços de roupa nova, porque não faz sentido. Não faz sentido a gente querer uma nova vida, mas a gente só pegar retalhos dessa nova vida.
É como se nós disséssemos assim, se alguém chegasse para você e dissesse: você está com uma roupa velha aí, usando agora, e alguém se dispusesse a dizer: eu estou pronto para lhe dar uma roupa nova, e você dissesse: não precisa não, me dá só uns pedacinhos dessa roupa, porque se eu costurar bem aqui já fica ótimo. Não tem lógica, não faz sentido. Não faz sentido a gente só querer fazer remendos na nossa vida e não nos submeter a um processo total de renovação do nosso interior, da nossa mente, dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, da nossa maneira de ver as coisas, de ver a vida, de lidar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas do nosso dia a dia, com as autoridades, com os nossos irmãos, com os que estão abaixo de nós. A gente ainda muitas vezes estamos sofrendo no sentido de que nós não estamos alcançando o que Deus tem para a gente, porque a gente anda com remendos de evangelho, com partes do evangelho. É aquela coisa que dentro do casamento eu vivo uma parte do evangelho, no outro eu não vivo. Na minha relação com o meu chefe, eu não vivo o evangelho. Na forma como eu lido com o meu dinheiro, essa parte eu não lido com o evangelho, mas a música cantada na igreja eu canto. Eu muitas vezes faço as coisas que os crentes fazem. Não é sobre isso, irmãos. É sobre caminhar para a obra completa do Espírito Santo na nossa vida, de maneira que nós possamos alcançar, como diz Efésios capítulo 4, a estatura do varão perfeito, alcançar a maturidade, nos parecermos com Jesus. O objetivo do Evangelho e da santificação é fazer de mim e de você parecidos com Cristo. As pessoas têm que ver Jesus em nós. Agora, qual é o lindo desse processo? É que o próprio Deus se compromete com a gente, que Ele vai fazer isso em nós. Nós só precisamos nos submeter em fé a esse processo. Nós só precisamos aceitar o renovo, a palavra implantada. Eu vou já falar disso aí, eu quero já colocar Tiago 1:21. Nós precisamos acolher aquilo que Deus está propondo para nós. Nós precisamos aceitar no nosso coração. Olha o que Tiago disse sobre isso, sobre esse processo de santificação, sobre Deus completar a obra em nós. Ele diz: por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade. Alguns de vocês talvez tenham a palavra acúmulo de maldade. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje, porque é maravilhoso isso aqui. Recebei de boa vontade a palavra em vós implantada. Recebei de boa vontade. A ideia é de que receber de bom grado, de que existem pessoas resistindo ao que Deus quer fazer. Ele está dizendo: eu me comprometo em te transformar, mas quando Ele se compromete em te transformar, muita gente resiste ao processo, muita gente se esquiva do processo, muita gente quer fazer as coisas do seu jeito. Você quer ser transformado, mas quer que seja do seu jeito. Não vai funcionar, irmãos. Aí ele diz: porque a palavra implantada é poderosa para salvar a vossa vida. Deus tem um plano. Cabe a mim e a você nos submetermos a esse plano, e nós vamos entender como nós podemos fazer isso. Mas a primeira coisa que eu quero falar nessa noite, que na passagem referida, quando Tiago fala sobre, em algumas traduções diz acúmulo de maldade, aqui diz vestígio. E pode até parecer contraditório, mas não é, porque é muito interessante a ideia que o texto original quer trazer. A ideia que o texto quer fazer é que quando Deus ele faz a obra inicial em nós, não é que Deus não tenha feito toda a limpeza necessária. O fato é que por anos de envolvimento com o pecado, Jesus vem e Ele restaura e torna novo o nosso espírito, nos reconecta com Ele. Só que agora nós precisamos passar por um processo de regeneração. Nós precisamos ser transformados de glória em glória. Precisamos caminhar em um processo de santificação. E aí Paulo está dizendo assim: olha, querido, quem tem na sua Bíblia, se alguém abriu a Bíblia e viu que na sua Bíblia está a palavra acúmulo de maldade, e eu quero então fazer esse paralelo. Está acúmulo de maldade na sua Bíblia, né? A ideia é que havia tanta maldade no nosso interior. Jesus veio e Ele fez uma limpeza,
mas ainda existem marcas que ficaram na nossa vida, vestígios dessa maldade, que ainda insistem em controlar a nossa vida, que nos remetem a um tempo da nossa história que muitas vezes nos tiram do centro da vontade de Deus. E o objetivo do que o apóstolo Tiago está querendo nos dizer é que Deus quer limpar a gente completamente, desde que nos submetamos a este processo de santificação. Quantos estão entendendo? Essas marcas do seu passado precisam ser limpas. Você precisa deixar que Jesus renove completamente a sua maneira de ser. Tem muita gente dizendo por aí que não muda determinados comportamentos porque é a sua personalidade. Pode até ser sua personalidade, mas a distorcida, não aquela que Deus criou. Então Deus, Ele quer restaurar a minha vida e a sua vida ao padrão que Ele tem nos criado. As marcas do pecado que um dia existiu, os moldes do mundo, as formas do mundo que ainda estão em nós, as preferências do mundo que ainda insistem em nos guiar em alguns casos, nossas preferências pessoais, ao invés da vontade de Deus. Nós precisamos ser limpos de tudo isso. Precisamos então nos voltar completamente para a vontade de Deus, para que nós possamos nos livrar de todo tipo de impureza e qualquer vestígio da nossa antiga vida. Por isso eu quero começar propondo nessa noite o seguinte: por que depois de convertido você insiste nos mesmos tipos de conversa, nos mesmos tipos de piada, com as mesmas amizades, com a mesma forma de pensar, com o mesmo vocabulário? Deus quer transformar você e você precisa aprender a renunciar a essas coisas. Você precisa começar a olhar para os seus amigos e dizer: querido, não dá mais para a gente andar agora. Um dia eu vou voltar aqui para te buscar, mas por enquanto a gente precisa interromper o nosso relacionamento. Eu estou falando isso de maneira figurada, porque na prática a gente muitas vezes nem fala. Eu particularmente, quando Deus me colocou no processo de santificação, eu simplesmente me afastei dos meus amigos. E na cabeça dele ficou porque a minha esposa me obrigava a não me deixava sair, que eu era escravo da mulher. Eu falei: aqui deixa eu pensar, melhor eu ficar com a minha esposa, eu preciso ser transformado com eles, eu nunca vou deixar de fumar, de usar droga, de me prostituir, de fazer essas coisas erradas. Eu preciso tirar todos os vestígios do mundo de mim. Quando Isaías teve uma visão, em Isaías capítulo 6, ele teve uma visão do trono de Deus, e ele faz uma afirmação que é muito reveladora: eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está dizendo que nós somos produto do meio. Se você não se separar, você vai acabar se misturando. É verdade que existe um momento de relacionamento com Deus, que a sua personalidade, ela é completamente tomada pelo Espírito Santo, ao ponto de dizer, igual Paulo disse em Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí você pode chegar em qualquer ambiente sem se contaminar. Ao contrário, você santifica os ambientes. Mas a questão é a sua realidade agora. A sua realidade é essa. Cristo já habita em você ao ponto de transformar os ambientes, senão você precisa se afastar, se separar. O próprio Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tomaram uma decisão: não vou me contaminar. Foram levados à força para um lugar que não queriam estar, e lá decidiram: vou me separar. Mas nós ainda mantemos vestígios do nosso passado na nossa vida, e esse tem sido um dos maiores motivos das nossas quedas, porque a gente insiste em cultivar na nossa vida aquilo que a gente sabe que não faz parte da vida que Deus tem preparado para nós. A gente cultiva as amizades, a gente mantém esquemas, com a porta aberta de determinados esquemas na nossa vida. Sempre tem um plano B, porque se não der certo aqui com Deus, se não der certo aqui na igreja, o plano B está lá me aguardando. Eu volto.
A porta está aberta. E aí você mantém seus esquemas, seus contatos. Ao invés de renunciar completamente, dizer: eu vou me livrar de todo vestígio de maldade, de todo resquício, de todo resíduo de maldade. Eu não quero mais, eu fecho as portas. Eu não estou aberto para outras possibilidades. Meu coração fechou. Meu coração só está aberto para Jesus Cristo e para a sua vontade. Não quero mais esse mundo. Embora o seu interior o deseje, no que diz respeito à sua responsabilidade, você fechou todas as portas. E aí pode ter certeza, irmão, teu nível de tentação vai diminuir, porque existem muitas tentações que nós nos colocamos nela. Tem certas áreas da sua vida que você não vence porque você se coloca em tentação, porque você não tira o resíduo da maldade, porque você não fecha as portas, porque você não elimina as possibilidades. E aí por isso você volta e peca, porque você não exclui o contatinho, porque você não tira a internet do seu celular, você não deixa de ver determinados vídeos em determinadas horas. Você não fecha as possibilidades, não retira os resíduos. Deixa o texto na tela. Remove, irmão. Remove os resíduos. Remove essas partes pequenas, porque e não só remove, substitui, coloca alguma coisa no lugar. Porque tem gente que até já conseguiu dar esse passo, disse: não, já fechei todos os contatos, mas eu ainda sinto muita vontade. Agora dá o próximo passo, substitui. Processo, assim como a cruz é substitutiva, no sentido de que Jesus morreu na cruz no meu e no seu lugar, ela é vicária. Deus, Jesus morreu por mim, morreu por você, nos substituiu ali. Agora chegou a hora de você substituir a maldade no seu coração por Ele. Não adianta apenas vir aqui entregar sua vida a Jesus e não colocar Jesus no seu dia a dia. Olha só, Mateus 12, 43, coloca na tela. Esse texto aí eu esqueci de te dizer. Mateus capítulo 12, versículo 43. Quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não encontra. Continua. Então diz... Isso é uma realidade espiritual. Quando nós somos livres, quando Jesus Cristo vem na nossa vida, Ele remove todo mal, toda ação maligna. Só que isso não significa que esse mal desistiu de você. Não significa que esse espírito ele não vai voltar a tentar requerer aquilo que um dia foi dele. Então esse espírito voltarei para minha casa, diz o espírito, de onde saí. E chegando a esse espírito, quando ele chega nessa casa que somos eu e você, ele encontra a casa como? Desocupada. Mas ela está o quê? Varrida e arrumada. Há uma clara evidência aqui que esta casa, alguém passou e organizou as coisas. Mas esse mesmo alguém que passou e organizou as coisas não ficou lá. Não está lá. É o que a maioria dos crentes fazem. Eles vêm, eles entregam suas vidas a Jesus, e aí é real, a experiência é real. Tanto é que os transforma, organiza alguma coisa, coloca algumas coisas no lugares, algumas coisas começam a fazer sentido para a gente começa a receber uma nova vida. Mas o que acontece? O tempo passa, a gente não mantém Jesus lá, ela fica desocupada. Querido, não era para o cara que arrumou a casa estar aqui, quando o demônio batesse de volta, desse de cara com Cristo, e dizer: opa, não posso voltar para cá porque está ocupado ainda. Só que ele voltou e encontrou a casa desocupada. E nós vamos já tentar meditar o que é essa casa desocupada. Aí o que o demônio faz? Versículo seguinte: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, os quais entrando passam a habitar a casa. E o último estado deste homem tornou-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa, que teve a oportunidade de manter o mestre em sua vida, mas por algum motivo não manteve. Agora, vamos tentar meditar o que é essa casa
desocupada. O que significa para nós? A maioria de nós aqui teve uma experiência com Jesus e por isso entregou a vida a Jesus. Mas na mesma proporção, a gente não tem vida com Deus todos os dias. A gente não ora, não lê a Bíblia. A gente vem à igreja. Isso é uma casa desocupada. Porque a maior parte do tempo, o que está regendo e governando... Irmão, pensa comigo, vamos refletir juntos aqui. Se não é a palavra de Deus que está sendo implantada em você, como nós vimos Tiago 1:21 dizendo que a gente tem que receber a palavra implantada. Se não é a palavra implantada que todos os dias está transformando você, o que é? São os seus resquícios, resíduos do mundo. Ele que ainda está ditando as normas na tua vida. Porque quantos de nós nos levantamos pela manhã e pensamos hoje, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não, a gente muitas vezes entrega a vida para Jesus e por não buscar o Senhor e sua vontade, a gente simplesmente vai vivendo. E se você está vivendo e não está renovando nada, e não está colocando nada de novo para dentro, significa dizer que quem está governando é o que ainda resta do velho homem aí. Lembra, a obra não está completa não, mano. Ele vai completar, ele se comprometeu em completar. Mas você não pode arredar o pé da presença dele. Esse é o motivo de porque muita gente tem voltado para estados piores da sua vida. E às vezes a gente está dentro da igreja. A tentação vem mais forte, o desejo de pecar vem mais forte. Porque está desocupada a nossa casa. Porque a gente não está implantando a palavra. Volta para Tiago agora. Em nome de Jesus. Nós precisamos hoje colocar Jesus no nosso coração. Como nós vamos fazer isso, irmãos? Primeira coisa, volte-se para a palavra de Deus. Hoje eu quero fazer um convite para você que tem dificuldade de ler a Bíblia, meu irmão. Para você que não consegue se envolver com a palavra de Deus. À medida que o cristão ele se enche da palavra, a mente dele começa a ser reprogramada, reconfigurada. Mas isso não está acontecendo porque nada está ocupando o lugar que Deus abriu quando expulsou aquele seu antigo estilo de vida. Não tem novas amizades, não tem novas conversas, não tem novos pensamentos, ainda é a mesma coisa. Mas Jesus entrou, é fato, é verdade, não é mentira. Ele te tocou, ele falou o teu coração, você realmente teve uma experiência com Ele, mas não está substituindo nada. Então o que é que nós temos que fazer? Começar a buscar a palavra de Deus. Deus deseja restaurar o nosso interior. Salmo 147:3, coloca na tela. Salmo 147. Se eu passei errado, me perdoe, amado irmão. 147:3. Sara os quebrantados de coração e cura suas feridas, é o Senhor. Isso está falando de processo de santificação. É de pegar aquilo que veio todo rebentado, todo escangalhado do mundo. Ele agora precisa completar a boa obra que Ele começou. Ele te salvou, mas você ainda está cheio de marcas e feridas desse mundo, das suas experiências, de frustrações, de dores, que o Senhor quer sarar. Você precisa abrir o seu coração para Ele. E a palavra de Deus, ela tem um poder de nos curar. Salmo 19:7 diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Lá no Salmo 107, versículo 20: enviou sua palavra e os curou, livrando-os da destruição. Esse é o poder da palavra de Deus: restauração, santificação, transformação. Mas se nós não mudarmos nossos hábitos, nossa casa vai continuar vazia e Satanás sempre vai poder voltar lá e atormentar a tua vida. Nós precisamos começar a preencher a nossa vida com a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23,
Guarde bem o seu coração, porque deles procedem a fonte de vida. Deus está dizendo: comece a preencher o seu interior, comece a preencher o seu interior com alguma coisa. Em João capítulo 15, versículo 3, Jesus fala do efeito purificador da palavra. Bota João 15, 3 aí na tela. Em nome de Jesus. Nós precisamos abrir o nosso coração. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Só que sabe qual é o argumento dos irmãos? Aí eu não gosto de ler. Irmãos, ler a Bíblia não é uma questão de gosto por leitura, é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. Não interessa, a gente não gosta de ler, a gente precisa ler. E se você não consegue ler, baixe uma Bíblia de áudio. E se você ainda assim, ninguém é surdo, graças a Deus, então o áudio já ajuda. Mas leia a palavra, meu irmão. Aprenda a ler a Bíblia. Se você tem dificuldade com a leitura da palavra de Deus, você precisa tomar uma decisão hoje. Eu estou disposto hoje aqui a fazer um ato profético, sentido espírito. Nós precisamos mudar a nossa realidade, porque a palavra de Deus, ela molda a nossa maneira de viver, de pensar, de caminhar, renova a nossa mente. Ela traz a experiência de restauração, ela nos transforma, ela cura as nossas dores, ela remove nossas feridas. A palavra de Deus é tudo que a gente precisa. Só que a gente insiste a pensar e agir ainda com os resíduos da velha criatura. Sai daí. Vem para um relacionamento com Jesus. Aí, volta lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente. Tem algumas traduções que dizem assim, aceite com mansidão a palavra em vós implantada. Alguém pode ter a Bíblia com essa tradução. Usa a palavra aceite com mansidão. Você sabe o que é mansidão? Mansidão é você não lutar. Por que Paulo está dizendo isso? Por que Tiago está dizendo isso para os seus irmãos? Porque qual é a nossa tendência? Daqui, ó. Por que Paulo está dizendo isso? Tiago, desculpa, estou sempre falando Paulo. Por que Tiago? Porque a nossa tendência é resistir aos processos de Deus para a nossa vida. Porque em determinado momento ele vai dizer para você que você precisa restaurar determinados relacionamentos que você quebrou no passado, que esses sim são bons, porque você um dia teve relacionamento com seu irmão, mas porque por algum motivo você quebrou esse relacionamento. E aí Deus está dizendo, perdoa. O que a gente faz? Ao invés de aceitar essa palavra com mansidão, a gente luta contra essa palavra. Não, Senhor, não vou fazer. Ele, se quiser que venha. A gente começa então a entrar em guerra, enquanto que o chamado de Deus é acolhe, recebe, acolhimento. Você parou para pensar sobre acolhimento? Acolher é você dar atenção para aquilo que está chegando, para aquilo que você está recebendo. E a palavra de Deus, ela diz para que a gente, aqui ele está usando a palavra recebei de boa vontade. Uma outra tradução da Almeida diz acolhei, receba, aceite. Não deve haver resistência, o coração fechado para impedir que a palavra de Deus transforme você. Você não pode fechar a sua vida, o seu coração para a palavra de Deus. É impressionante como existem cristãos que, embora a Bíblia diga uma coisa, eles dizem eu não aceito. Não tem como Deus completar a obra que Ele começou em você se você não aceita a palavra. A Bíblia está dizendo para você fazer algo e você diz, não faço. Mas como assim, irmão? Que lugar é esse que Jesus ocupa na sua vida, onde Ele não pode dizer para você o que você deve fazer? Onde quem determina tudo é você? Então o Deus é você, Ele é o servo. Então essa é a realidade. O Deus é você, Ele é só seu servo para fazer as suas vontades. Você percebe onde a gente relega Deus? Quando a gente não aceita a palavra, a gente coloca Ele na posição de servo e nós assumimos a posição de Senhor. Se nós queremos realmente que Jesus Cristo seja o Senhor e nós possamos acessar todos os benefícios da cruz, nós precisamos acolher a palavra de Deus com mansidão, sem guerrear contra ela.
Não lute contra a palavra de Deus. Ceda a palavra de Deus no seu coração. Ceda. Pare de dar desculpas, pare de usar argumentos para não viver a palavra, e viva a palavra. E você vai experimentar as maiores experiências da sua vida com Deus. Quando você acolher a palavra de Deus no seu coração com mansidão, sem guerra, você vai ver a mão de Deus agindo sobre a sua vida. O problema é que a gente não crê. Vou contar um testemunho aqui, para que meus pastores não ouçam. A gente estava no encontro esse final de semana. Eu creio muito no poder da palavra de Deus. Estava ministrando junto com os irmãos da CNV, num encontro de cura e libertação. O encontro que a gente faz aqui. Eles nos convidaram para ministrar lá. Nós fomos. Em determinado momento, e a primeira vez que eles estão lidando com isso, eu pensei, eu preciso honrar muito meu pastor, porque eu creio no poder da palavra, não creio no poder do misticismo. Em alguns momentos a gente faz alguns procedimentos. Eu chamei o pastor e disse, pastor, o que o senhor acha desse procedimento? Ele disse, eu não creio nisso. Eu disse, pois então não fazemos. E aí o irmão chegou e disse, não pastor, mas o senhor tem que ver que isso aqui é o processo. Eu falei, não, sabe o que é honra? Honrar, sabe o que vai abençoar? É honrar e obedecer. Ele é nossa autoridade, vamos honrar. Se a gente honrar Ele, eu não preciso de um processo para que as coisas aconteçam. Eu só preciso que a honra e a obediência se apliquem aqui. Deus vai agir. Ponto. Aí a gente coloca esperança demais nas coisas ao invés de na palavra. Falei, não, eu creio na palavra. E a palavra diz que o Senhor honra quem honra. Eu quero honrar meu pastor, vou fazer do jeito que ele acredita que tem que ser feito. E fomos e fizemos. E Deus agiu. Porque eu não tenho nenhuma necessidade de que as coisas sejam do meu jeito. Elas têm que ser do jeito de Deus. Ponto. E assim Deus vai nos honrando. O Senhor disse lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação, no deserto, diante da palavra. É preciso não endurecer o coração, mas acolher com mansidão, reconhecer a necessidade de que você precisa ter um coração ensinável. Completar a boa obra significa que você está aberto para ser ensinado. Você não pode chegar achando que você é o dono da verdade, você sabe de tudo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter um coração ensinável. Você tem que deixar que a palavra de Deus ela aporte no seu coração. E você comece a viver pela palavra de Deus. Onde as suas escolhas, elas não são fundamentadas nos seus desejos, mas no que está escrito. Eu sempre digo, crente nunca deveria dizer eu acho. Não, mas eu acho, na minha opinião, cristão não deveria dizer isso. Cristão deveria dizer, está escrito. Assim diz o Senhor na sua palavra. Se a gente viver pela palavra de Deus, a nossa vida será uma vida de sucesso. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo. Não existe a menor possibilidade de você falhar. Não existe a menor possibilidade de as coisas darem errado no nível que você imagina. Porque eu não estou dizendo que as coisas vão sair como você quer. Eu estou dizendo que se está no centro da vontade de Deus, não importa qual a circunstância, ela vai cooperar para o seu bem. Ela vai te abençoar. Eu não estou dizendo que Deus vai atender todas as vezes as expectativas do seu coração. Eu estou dizendo que no final sempre vai redundar em bênção para a sua vida. Todo o processo de Deus é assim. Só que nos falta fé em Deus. Nos falta fé, irmãos. Nós não nos santificamos, nós não avançamos porque não cremos em Deus. Somos incrédulos. A palavra de Deus, muitas vezes ela nos aponta para lugares improváveis e até absurdos à nossa forma de pensar e de ver as coisas. Então nós resistimos, não acolhemos a palavra. Quando diz para amar o nosso inimigo, a gente diz que é coisa de doido. Quando diz vira outra face, anda a segunda milha, a gente diz não, isso faz o menor sentido. Você não tem ideia da dor que a pessoa me causou, não importa, anda a segunda milha, dá a face, dá o outro lado, perdoa. Deus não vai te deixar sem justiça, porque a vingança é dele, diz o Senhor. A ele pertence a vingança. Deus nunca deixa o pecado impune. A única questão é que o juiz nunca pode ser você.
que você não é justo o suficiente para julgar nada. Nem eu, nem você. Por isso que a gente tem que entregar na mão dele, porque ele é justo o suficiente para julgar todas as coisas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós então precisamos aceitar a palavra que um dia nós recebemos quando entregamos a vida para Jesus. Ela foi implantada em nós. Agora nós precisamos começar a aceitar toda e qualquer palavra que Deus tem liberado sobre a nossa vida. E nós, como cristãos, precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. Precisamos nos envolver com a palavra de Deus. Coloque Hebreus 12, 14 e 15 para a gente caminhar para o final. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Presta atenção que santificação, ela está no mesmo contexto de viver em paz com as pessoas. E o lugar onde a gente mais resiste à palavra de Deus são nos nossos relacionamentos. Todos os níveis de relacionamento. É quando o orgulho ele entra em ação. E a ferida ela tem se multiplicado, tem se tornado em raiz de amargura, como o texto vai dizer na sequência, porque o orgulho tem vencido em todas as instâncias na nossa vida, a palavra não. A palavra ela não tem vencido o orgulho do nosso interior. E a gente tem sido derrotado vez após vez diante dos desafios que Deus coloca diante de nós. Diria nem, em última análise é Deus, mas alguns deles nós mesmos nos colocamos. Por isso nessa noite eu quero convidar você a colocar o seu coração na palavra de Deus e a se dispor. Por isso que nessa noite eu quero orar com aqueles que não conseguem ler a Bíblia, que não conseguem ter um relacionamento nem de oração e de nem leitura e também não conseguem ler a palavra. Você precisa tomar uma decisão hoje de ler a Bíblia. Você precisa olhar para a Bíblia. Você tem uma Bíblia aí? Quem tem uma Bíblia aí? Você que tem dificuldade de ler a Bíblia, trouxe uma Bíblia? Pega a sua Bíblia aí. Olhe para a sua Bíblia. Você não tem uma Bíblia, né? Aí você pode dizer assim: eu tenho uma Bíblia no celular, pastor. Sabe por que eu não acho que é muito legal uma Bíblia no celular? Porque qualquer mensagem que aparece na tela na hora da Bíblia tira a tua atenção. Você está aqui lendo a Bíblia aí, blim blim, mensagem do fulano, blim blim, mensagem do ciclano, blim blim, pronto. Quebrou seu relacionamento com Deus já na hora, rapidinho, facinho, né? Por isso eu digo, não tenha vida com Deus no celular. Compre uma Bíblia para você, irmão. Compre uma Bíblia, irmão. Para quando você for fazer o seu devocional, você pegar seu celular e desligar ele e dizer: agora eu não atendo ninguém. Agora é eu e Deus aqui. Esse tempo é dele, eu não negocio isso com ninguém. Você pega lá, mete o dedão lá, desligar. Aí desconecta, meu irmão. Desconecta. E diz assim: Pai, agora é eu, Senhor, só, mais ninguém. Aí diz para a mulher: amor, estou indo orar. Ninguém me interrompa. Diz para as crianças aí que eu estou indo orar. Ninguém me interrompa. Ou a esposa diz: amor, estou indo orar. Não vem falar de almoço comigo, não vem falar de roupa, não vem falar de nada não. Estou indo orar. Eu estou indo ler a palavra. Eu estou indo gastar tempo com meu pai. Eu estou indo para o meu secreto. Eu queria até fazer um ato profético com você, mas se você não tiver uma Bíblia, fica difícil fazer um ato profético. Eu não vou fazer um ato profético. Eu ia dizer para você: abrace sua Bíblia. Agora imagina, eu dizer: abrace sua Bíblia. Aí você faz assim, ó. Não dá certo, né? Dá certo. A gente vai passar a mensagem que a gente ama o celular. E às vezes eu acho que a gente ama, porque quando a gente acorda a gente faz bem assim, né? Acordou, mal acordou mesmo. Já vai pegando o celular, já vai ver se tem mensagem. E a Bíblia lá, enchendo de poeira na estante. Se chegar lá na casa e fizer bem assim na Bíblia, assim ó,
Tem um monte de poeira na bicha. Não pego pra nada. Está aberta lá no Salmo 91. Tem gente que ainda faz isso. Tem crente que ainda faz isso, irmão. Ele deixa aberto lá na estante, no Salmo 91. Está me guardando. Simpatia gospel. A simpatia gospel. Deixa aqui aberta no Salmo 91, porque assim Deus me protege. Irmão, de onde tu tirou isso, irmão? Que ideia é essa? Não faz o menor sentido. Aí tem gente que quer. Tem um vídeo rodando na internet de um menino que ele está estudando, ele fica fazendo bem assim, ó. Tá vendo? Tem gente que quer ler a Bíblia assim, abre a Bíblia. Irmão, não vai, meu irmão. É por isso que a sua vida não tem avançado. Porque sua relação com a palavra de Deus é muito rasa. É muito rasa, você não medita na lei de dia e de noite. Eu quero finalizar com o Salmo 1. Salmo 1. Santificação é isso. Como é feliz aquele que não segue. Olha só, isso aqui é o resumo de tudo que eu preguei, tá? Esse salmo aqui. Ele vai resumir. Preste atenção nas suas amizades, quem te aconselha, quem fala na sua vida. Medita na lei do Senhor e veja o resultado final. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Como é que ele será? Como ele será? É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Aleluia! Aleluia! Pode aplaudir Jesus. E eu vou terminar a leitura porque ele faz uma comparação de não é o caso dos ímpios. São como uma palha que o vento leva, é assim. Assim são as pessoas que não se relacionam com a palavra de Deus. São palha. Fogo de palha. Tudo aquilo que você faz que não está pautado na palavra é fogo de palha, meu irmão. Desculpa dizer. Eu estou animado para fazer um negócio lá na igreja, para participar da dança, do louvor, do teatro, para arrumar as coisas, para fazer as coisas. Mas no dia a dia não tem palavra, fogo de palha. Porque no dia que não tiver atividade, te resta o quê? Nada. Tem nada. Acabou a igreja, acabou a vida cristã. Não tem instrumento para tocar, não tem microfone para cantar, não tem igreja para arrumar, não tem coisa para fazer. Então sobrou o quê? Nada, acabou meu cristianismo. Agora quando eu tenho palavra, pode parar tudo. Eu tenho meu Deus aqui, eu me relaciono com Ele. Nada te arranca, meu irmão, nada te tira. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Você está sendo convidado essa noite para um relacionamento com a sua Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, abraça ela aí. Eu lembro desse ato profético que eu fiz num encontro uma vez. Eu lembrei hoje, eu falei, cara, foi tão bom para mim. Olha para a sua Bíblia. Essa aqui é a palavra sagrada de Deus. Tudo que está aqui tem resistido por séculos e séculos e se mostrado real e fiel. Isso aqui não tem a palavra de Deus, é a palavra de Deus inerrante, infalível, poderosa. Poderosa para separar alma de espírito, junta de medula, para discernir pensamentos. É mais cortante que espada de 2 gumes. É isso aqui, meu irmão. Vai transformar a tua vida, ler isso aqui. Se alimentar disso aqui, alimentar a tua alma disso aqui. Você vai ser mais santo do que jamais foi na vida, à medida que você se relaciona com isso aqui, com a palavra de Deus. Ame a palavra. Lâmpada para os meus pés
Luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. O que poderá fazer um jovem para manter os seus caminhos puros? Meditar na palavra, andar na lei do Senhor. Salmo 119. Hoje eu queria trazer um ensino que fosse fundamental. Eu sei que às vezes ele é básico, mas sem fundamento ninguém para de pé. Sem fundamento ninguém para de pé, irmão. A gente vai ficar um eterno levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Aí quando está aquele moverzinho gostoso na igreja, porque a igreja ela é assim, ó. Aqui é assim. Tem hora que está lotado de gente. Aí um monte de gente. E quando está esse moverzinho gostoso, está todo mundo muito espiritual. Aleluia, glória a Deus, o louvor é uma maravilha, a igreja está uma benção, mas depois passa, tá? Aí depois vai baixando esse fogo, vai ficando mais, aí vai diminuindo, aí nessa hora aquele que estava se apoiando no fogo já está meio capenga, aquele cara está aí a gente passa por ele também assim. Oi irmão, como é que tá? Na semana passada você estava queimando, disse, não estou muito bem hoje não, estou assim meio para baixo, meio desanimado. Mas não é, irmão. Tem nem 2 semanas que eu te vi vibrando lá no culto, assim, pulando de alegria. O que foi que aconteceu? Ah, não. O que foi que deixou esse cara animado, meu irmão? Não foi a palavra. Foi qualquer coisa, menos a Bíblia. Menos as Escrituras. Você sabe que, irmãos, eu não estou me colocando em nenhuma posição de superioridade, tá? Mas eu estou sendo honesto, irmãos. Chegou um dia na minha vida que sabe o que me queima meu coração, que me dá ânimo? É quando está aqui minha esposa, minhas filhas. Aí eu estou lá em casa. Aí eu estou lendo a Bíblia aqui, ó. Aí eu leio um texto. Quando eu entendo aquele texto, que Deus fala comigo, eu saio pulando lá em casa, né, amor? As meninas já viram isso. Eu falei, uau, olha, está escrito aqui, meu Deus do céu, era tudo que eu precisava, e meu coração queima, eu fico em êxtase. É incrível como a palavra tem esse poder sobre a minha vida, me transforma, me coloca. Às vezes eu tô meio murchinho assim, às vezes é problema para lá e tal, e aí eu vou lá ler uma palavra, meu irmão incendeia por dentro, se eu quero sair pregando para todo mundo, falando para todo mundo que Deus falou comigo, que a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer isso. Já teve essa experiência, irmão? Alguém já teve essa experiência? Alguém já teve essa experiência de ler a Bíblia lá na sua casa e dizer, meu Deus do céu, o que está escrito aqui? Se você não teve, você não sabe o que você está perdendo. Você está perdendo a verdadeira essência da vida cristã. Você está perdendo o que é de fato o cristianismo. Você acha que vir para a igreja e ficar ouvindo, cantando umas músicas é legal? Você precisa experimentar a revelação da palavra de Deus na sua vida. Você nunca mais vai querer outra coisa. Nunca mais. Porque isso transforma. Fique de pé em nome de Jesus.